Hey literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky do Páginas e Claquetes. E no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês de uma das maiores epopeias conhecidas universalmente. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje nós conversaremos sobre a Odisseia de Homero. Eu tô muito animada para fazer esse vídeo. Caso vocês tenham interesse, eu já gravei um vídeo sobre a Ilíada. Então, vocês corram lá, eu vou deixar o link deste vídeo na descrição aqui, então, caso vocês tenham interesse. Ficou um vídeo muito bom, bem completo. Porém, hoje nós vamos conversar sobre a Odisseia de Homero. Então, eu tô bem animada. Vamos começar. Diferentemente da Ilíada, que nós temos o livro narrado em um período curto de tempo, né, que é um período de apenas semanas, né, que dá a entender ali por Homero. Na Odisseia, nós já temos um longo período, realmente algo gigantesco, que são de 10 anos. E o que seriam esses 10 anos? Esses 10 anos seriam da volta do Odisseu, que é o Ulisses, né, que foi um herói grego que lutou na Guerra de Troia depois de ter finalizado a guerra e tentando retornar a Ítaca, que é o seu lar, para encontrar sua esposa e o seu filho. Então é essa daqui a aventura, né? Então a Odisseia vai narrar as aventuras de Ulisses através do mar para chegar em Ítaca novamente, que é uma ilha grega bem bonita, inclusive eu dei uma pesquisada. E então a nossa aventura vai narrar esses trabalhos, né, que eles chamam do Ulisses, para finalmente poder retornar para casa, poder rever o seu filho que ele abandonou recém-nascido e a sua esposa que está lá sozinha, né, há 20 anos. Então o livro vai começar com Telêmaco, que é o filho de Odisseu, preocupado com o pai, e Atena, depois de ter feito uma assembleia dos deuses, e os deuses terem concordado que finalmente havia chegado a hora de Odisseu finalmente retornar para casa. Então Atena vai atrás de Telêmaco para inspirar-lhe através de um sonho de que ele deve ir a Pilo e a Esparta para procurar notícias de seu pai. Aos que não sabem, Pilo era a terra do Nestor. E quem foi Nestor foi um companheiro de guerra que aparece inclusive na Ilíada, que era aquele lá que era bem sábio, ficava contando um monte de história. Era esse daqui, procurar realmente o que aconteceu com o pai dele, e a Menelau, que é o rei de Esparta, que foi o marido de Helena, que causou toda essa guerra. Então ele foi lá realmente procurar informações de seu pai, porque eles não tinham paradeiro. E naquela época, como não existia internet, eles precisavam ir atrás de mensageiros, de navegantes que chegavam em suas terras, ou realmente ir atrás de informações. Então, inspirado por Atena, ele vai à procura de notícias de seu pai e acaba ficando um tempo lá. Em contrapartida, nós temos Odisseu, que nesse ponto da história, logo no início, bem no inicinho, ele está com Calipso em Ogígia. Então lá ele foi parar depois de uma série de aventuras, e ele já está mais ou menos no 9º ano já desaparecido depois de Troia, e ele se achando com Calipso. Então ele tá lá, ficando muito triste, chorando o dia inteiro, desesperado realmente por querer voltar pra casa, e a Calipso tá quase que prendendo ele, né? Então ele precisa retornar pra casa, e a Calipso, inclusive, oferece a ele a imortalidade, e ele recusa justamente por querer voltar a Ítaca. Então, assim, os deuses, como eu falei já, eles fizeram uma assembleia, né, um conselho, e Zeus autorizou que Odisseu pudesse retornar finalmente para casa, como eu disse isso antes. Então, assim, o que eles fazem? Zeus vai mandar Hermes até Ogígia para falar para Calipso que ela deve liberar o Odisseu e ajudá-lo a preparar os preparativos, e uma jangada para ele finalmente poder ir para Ítaca, que os deuses ajudariam ele. Ele foi parar ali, o Odisseu, na ilha de Ogígia, porque ele despertou a fúria de Poseidon, e ao decorrer da história vai ser nos apresentado do porquê que isso aconteceu. Então, Zeus deixou que ele deixou que os deuses pudessem se articular para devolver o Odisseu para sua casa, justamente por Poseidon estar meio afastado, resolvendo uns outros assuntos, ele não estava prestando atenção no Odisseu e tudo mais. Então ele manda Atena falar com Telêmaco e Hermes resolver essa questão do Odisseu voltar finalmente para casa. Já em Ítaca, depois do Telêmaco ter partido, Penélope, esposa de Odisseu e mãe de Telêmaco, ela tá lá sozinha com mais de 20 pretendentes, devorando todos os bens do Odisseu que ele deixou vivo,
e ela tá tendo que aturar eles até finalmente poder escolher um pra se casar. Então isso é algo que o Telêmaco se queixa muito, tanto que é um dos motivos, né, que ele vive falando que estes pretendentes soberbos vivem comendo todos os bens deixados vivos por meu pai, e eu não poderei ter nada neste meu palácio, e como eu não tenho força no braço, não poderei enfrentá-los. Então tem todas essas questões deles realmente, e o Telêmaco vai embora justamente pra procurar o pai dele, tanto pela saudade quanto pelos pretendentes estarem devorando, e deixar sua mãe Penélope com aqueles malucos lá dos pretendentes, né? Então o Odisseu, com a ajuda dos deuses, consegue montar, com a ajuda de Calipso, perdão, consegue montar uma jangada e ele foge. Só que acontece uma contrapartida, porque Poseidon, lembra que eu falei que ele estava furioso com ele, percebe, e como Poseidon sabia que ele deveria retornar vivo da jornada de Troia, ele só destrói a jangada e deixa ele à deriva. Então, com inspiração de Atena e com de uma outra deusa que ajudou ele, a deusa da espuma do mar, ele consegue chegar à terra dos Feácios. E é lá que Atena, tipo, ajuda muito ele para conseguir conversar com o pai, o rei dos Feácios e a rainha, e ser bem recebido como estrangeiro e tudo mais, e poder... então é lá, nessa terra, que a gente acaba ficando sabendo de todas as aventuras dele, porque ele vai contar, se explicar ao estrangeiro quem ele era, o que ele enfrentou tudo, o que aconteceu depois da Guerra de Troia, como ele se perdeu dos outros gregos, né, e todas as aventuras. Então é a partir destes relatos que a gente fica sabendo o que aconteceu com o pobre Odisseu, porque eu vou colocar ele, gente, dá muita aflição dele, tadinho. Eu fiquei com muita pena, principalmente da Penélope e do Telêmaco, sabe, porque o Telêmaco, aos que não sabem, quando Odisseu foi convocado a ir à Guerra de Troia, o Telêmaco era um recém-nascido. Odisseu, como é muito esperto, ele tentou fazer algumas coisas pra convencer Agamenon e Menelau a ficar em Ítaca, mas ele acabou indo. Então o reencontro deles acontece apenas depois 20 anos. Então o Telêmaco é um jovenzão, tanto que é por isso que ele não consegue expulsar os pretendentes, porque tipo, são mais de 20 contra um moço, assim, né? E isso é realmente muito injusto. Ele não tem ainda força comparada ao pai, mas está caminhando para ser tão grande ou até maior quanto Odisseu. Isso fica bem claro ao decorrer do livro. E o Telêmaco, inclusive, se mostra muito humilde, muito tímido. Isso é bem interessante de se notar. Interessante de se comentar, porque antes do Odisseu sair de Calipso, nós ficamos sabendo o que aconteceu com Agamenon. Porque assim, o Agamenon, já é que o Menelau, que é irmão de Agamenon, vai contar a Telêmaco, né, o que aconteceu, como se fechou a história do cavalo e como eles se tornaram, despertando a fúria de Atena. Então todos os navios gregos acabaram se dispersando, e como também Agamenon acabou sendo morto e não pôde ser salvo pelo irmão. Então, pra quem não sabe, Clitemnestra, depois de 10 anos de guerra, ela teve um amante, e aí esse amante, ele e ela arquitetaram um plano para que quando Agamenon chegasse, ela assassinasse ele. Então Agamenon acabou sendo morto, Menelau não pôde intervir, só ficou sabendo depois. Então assim, a gente fica sabendo disso pelo Menelau. Inclusive, alguns outros comentam, mas foi o Menelau mesmo que detalha como que a situação decorreu. E também nós vemos como que a vida do Menelau, rei de Esparta, agora com sua esposa, novamente, Helena. E a gente fica assim, meio reconfortado. Eu tive essa impressão de que tava tudo assim, indo bem pra alguns, por mais que o Odisseu estivesse lá passando por tantos trabalhos, realmente, por tantas dificuldades. Então agora eu vou comentar com vocês sobre a ordem cronológica dos eventos da Odisseia. Então, como eu falei, o Odisseu agora, neste ponto da história, depois de ter saído de Ogigi, ele vai parar lá na Ilha dos Feácios, e esses Feácios vão ajudá-lo a retornar a Ítaca. Então, tipo, essa é a última parada dele antes de Ítaca. Mas, o rei, que é eu sei que a rainha é a Dríade. O rei, ele vai pedir, né, realmente pro Odisseu se explicar quem ele é, de onde ele veio e de como ele foi parar e quais são todos os perigos. Então, antes ele nem queria saber, só queria ajudar o estrangeiro a retornar pra sua casa, mas o Odisseu acaba se tornando muito sensível por comentarem sobre a guerra, sobre os parceiros, e ele acaba se revelando e contando a nossa história. Então, essa toda a narrativa do Odisseu é contada em primeira pessoa, mas os outros fatos do livro são narrados pelo poeta, né, que chamam pelo Homero. Então, vamos lá. Eu vou partir da saída deles de Troia. Então, assim, a gente vai ficar sabendo do cavalo de madeira, como tudo foi arquitetado por Atena, como o Odisseu colocou isso em prática por ser o protegido de Atena, né? A gente percebe isso, tanto que ela se revela em pessoa no finalzinho do livro pra ele, de tão, assim, próxima que ele chega até a desconfiar, né? Porque, nossa, uma deusa se apresentando assim pra mim. Então a gente fica sabendo dessas coisas. Então, assim, eles saem de Troia, então eles enfrentam os Ciconos,
que é um povo que eles chegam já em maior número, antes de serem dispersados todos os gregos, eles chegam em maior número, lá se encontram, e aí eles, como que é o nome? Eles saqueiam uma vila dos Ciconos, e aí os Ciconos que sobraram vão chamar a ajuda de outros Ciconos, assim, mais violentos, mais sanguinários, e eles acabam expulsando os gregos de novo. Então eles vão lá, e eles acabam parando na ilha dos Latófagos, que é a ilha da flor de lótus, que quando você chega lá, você acaba se esquecendo e não querendo voltar pra casa. Então você fica lá eternamente sem a memória, caso você ingira a flor de lótus. Então o Odisseu manda 2 viajantes pra lá e aí eles acabam retornando, falando de toda a situação, e eles vão embora. E aí disso, eles acabam passando pelo Ciclope. Eu acho que essa história do Ciclope é realmente bem famosa do Odisseu, que é quando eles chegam em uma ilha, saqueiam algumas ovelhas e tal, daí eles vão explorar mais um pouquinho, e aí nessa exploração deles, eles chegam no... Eles acabam... Aí nessa exploração eles acabam descobrindo a caverna do Ciclope. Ele mais 12 companheiros, um número mais ou menos assim. E aí lá eles acabam ficando presos pelo Ciclope, que não oferece hospitalidade e sim que vai matá-los e comer eles vivos. Então o Odisseu tem que bolar um plano pra tirar os amigos, os companheiros disso. O plano do Odisseu é o seguinte: ele vai se apresentar como ninguém. Então, qual é o seu nome? Ninguém. Não, isso. Ele segue ele, armando todo um plano lá. E aí, quando eles cegam ele, o Ciclope vai perguntar assim pra ele, que é Polibotes: quem me cegou? Daí o Odisseu vai responder: ninguém, eu sou o ninguém te cegou. Então, quando o Polibotes começa a berrar, procurando socorro depois de ter sido cegado, os outros Ciclopes vão ajudar, e aí eles perguntam: quem te feriu? Ninguém. Então ele acaba despistando isso. E aí o Ciclope vai embora e ele fica sozinho. Então, depois de ser recuperado mais ou menos cego, sem poder realmente tatear e conseguir apanhá-los de uma forma mais eficiente, ele abre a porta da caverna, que era uma gruta assim bem grande, assim, não podia, pelos homens não poderia ser realmente aberta. E aí o Odisseu se fantasia de ovelha e carneiros e passam ao lado dele, conseguindo escapar. Só que pela vaidade de Odisseu de querer ser reconhecido como o grande cegador do Ciclope Polibotes, ele acaba se revelando e sendo amaldiçoado. Então ele realmente quis se vangloriar, ser mais... como é o nome? Ter realmente o oposto da humildade. Perdão, gente, eu esqueci. E ele acabou se dando muito mal, e a gente percebe isso nessa paisagem. Então toda vez que você não for humilde, você já viu, né? Vai ser bem complicado, porque isso volta. Então Poseidon... O Polibotes era filho de Poseidon atendeu as preces do filho de amaldiçoar o Odisseu, e aí nisso todas as navegações acabam se tornando muito mais complicadas. Então, do Ciclope, antes de tudo do mar começar a se revoltar extremamente contra eles, eles param na ilha do rei Eolo, que é protegido dos deuses e que é responsável por guardar todos os ventos. Então o Odisseu, ele é bem recebido da primeira vez por lá, e tanto que o Eolo aceita ajudá-lo da melhor maneira possível. Ele ajuda e dá a ele um negócio assim, só que de couro. E aí nisso tá todos os ventos dentro, e ele vai liberando aos pouquinhos, chegando a Ítaca de uma maneira mais eficiente. Então o Odisseu aceita, eles vão embora, só que ele guarda isso e vai se deitar, né? Tá cansado e tudo mais. Só que a tripulação, muito invejosa, começa a reclamar, falando que o Odisseu sempre ganha os melhores prêmios e blá 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 blá, e queriam saber se ele havia ganhado mais prata e ouro do rei Eolo realmente. Então eles vão lá abrindo e libertando todos os ventos, criando uma tempestade gigante, e eles acabam parando novamente na ilha do rei Eolo. Então graças a inveja deles, eles acabaram prejudicando o navio inteiro. E aí o Odisseu vai pedir novamente ao rei Eolo, e ele não aceita, recusando, falando: onde já se viu, eu te ajudei, você, né, nem cuidou, nem honrou o meu presente. Depois desse fiasco com o rei Eolo, eles tentam retornar a Ítaca por conta própria, o que eles falham miseravelmente. Poseidon, que estava irado com eles, destrói todas as embarcações, e eles acabam parando na ilha de Circe. Daí lá com a ilha de Circe acontece todo aquele encantamento, né, que também eu acho que é do Ciclope e a da ilha de Circe são os mais conhecidos, que é quando eles chegam, fazem o reconhecimento e tudo mais, e o Odisseu vê uma cabana, e nessa cabana ele vem em fumaça e vai com alguns homens lá.
Todos os homens bebem e esbanjam da comida que Circe oferece e acabam virando porcos, já que Circe era uma feiticeira. Odisseu, muito esperto, recusa, e depois disso ele vê que as coisas que ela fez com os amigos, vai e Hermes o ajuda dando uma flor imune que o torna imune aos feitiços de Circe, retornando então e desafiando-a. E aí ele acaba conseguindo que os amigos retornem de sua forma animal, e aí ele acaba também conseguindo voltar. E eles ficam um ano lá com a Circe, até que os amigos começam a pedir-lhe para que ele volte logo, que eles estão cansados já e querem retornar à sua casa finalmente, né, a Ítaca e tudo mais, e ele agradece as hospitalidades de Circe e vai. Antes disso, Circe dá o trajeto que ele deve fazer para retornar de maneira assim mais rápida e eficiente, e dá as indicações. Então ela fala que ele terá que passar pelo Canto das Sereias, por Sila e Caríbde, e pelos... e ele terá que ir ao submundo também. O que é... Gente, eu acho que antes de Circe, perdão, galera, perdão. Depois de Iolo, ele vai parar lá com os Lestrigões, que são uma espécie de gigantes, e aí só depois disso eles vão parar lá na ilha de Circe, tá? Perdão por confundir isso. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo, assim, e colocar pra vocês verem. Então ele parte com seus amigos, abastecido de comida, vinho e todas essas coisas, e eles seguem um caminho indicado por Circe. Ele alerta todos os marinheiros dos perigos que eles vão enfrentar, não omitindo nada. E nas sereias ele combina que ele poderá escutar o canto das sereias, mas ele terá que ser amarrado ao mastro de uma forma muito forte, e os companheiros, os marinheiros, os marujos, terão que colocar cera no ouvido, evitando que eles escutem o canto das sereias. E somente Odisseu poderá. Toda vez que ele pedir para que eles se libertassem, eles deveriam amarrar mais forte ainda. Então Odisseu quase foi tentado pelas sereias, quase, mas se ele não tivesse os amigos... Então é aquela coisa, né? Se você for parar pra pensar, você é tentado, mas graças aos seus amigos você não acaba indo pro caminho do mal. Então a gente poderia fazer essa reflexão com essa passagem, né? Que ele quase foi pela luxúria de querer escutar coisas belas e querer se der à vontade pelo canto das sereias, mas graças aos amigos que colocaram ele nos pés fincados no chão. Então eles conseguem passar por esse contratempo com as sereias, e eles vão parar perto das duas, eu não sei, eu acho que elas seriam consideradas irmãs, Sila e Caríbde, dois dos maiores monstros marinhos existentes. De um lado temos Circe, um monstro marinho com 6 cabeças, dezenas de tentáculos, e do outro uma que consegue fazer furacões, tempestade embaixo d'água, tipo, como redemoinhos, que engolem dezenas de navios. Então, Circe aconselhou para seguir pelo caminho de Sila, que ele perderia somente 6 homens, mas o resto do navio seguiria em paz, né? Ele aceita este conselho, por mais angustiado que esteja, e ele fica muito, muito chateado, principalmente pela descrição dos homens, porque a última coisa que os homens ouviram a última coisa que os homens falaram foi o nome dele, e isso o angustiou muito, muito, muito mesmo, porque ele não podia fazer nada. Os homens estavam lá sendo comidos, quase vivos, e ele não podia resolver isso, que é muito, muito, muito triste. Eu vou ler um trechinho pra vocês, só deixa eu achar aqui rapidinho. Isso aqui é no canto 12, tá? Que é quando ele narra as aventuras desde as sereias até os bois de Hélio, que é o que vem depois disso, ó. Enquanto olhar para ali dirigíamos, cheios de espanto, 6 companheiros do fundo da côncava nave arrancou-me, Sila entre todos os mais distinguidos, em força no braço. Quando a cabeça de novo volvi para a célebre nave e para os sócios por cima de mim, percebi que agitavam as mãos e os pés a chamar por meu nome com voz angustiosa, o que fizeram pela última vez na premência em que estavam. Qual pescador que com vara comprida, postado na ponta do prematório, enganoso alimento dos peixinhos atira, preso num chifre de boi não domado, nas ondas imerso, e para a margem depois, palpitante fisgado, projeta. Dessa maneira, agitaram-se a rocha, eles foram levados. Silos comeu ali mesmo, na entrada da gruta, entre os gritos. Eles as mãos me tendiam na luta horrorosa em que estavam. Foi este o quadro mais triste de todos que viram os meus olhos, enquanto tenho sofrido explorar as estradas marinhas. É muito interessante, além dessa cena assim bem triste realmente do Odisseu, falando que essa foi a coisa mais triste que ele viu, as vozes angustiosas dos marujos clamando por ele, chamando, né, em desespero.
o Homero, a gente percebe que ele faz muitas comparações. Isso acontece, eu acho, mais na Ilíada, realmente. Mas aqui o Homero usa muito de comparações. Ó. Qual o pescador que com vara comprida, postado na ponta do promontório, enganoso alimenta os peixinhos atira, preso num chifre de boi não domado nas ondas imersas e para mais depois... Então ele faz essas muitas comparações. Inclusive, outra coisa comparada com a Ilíada, eu achei que aqui teve muito mais interferência dos deuses. Assim, aqui teve bastante também, mas eu acho que quem leu a Ilíada vai entender do que eu tô falando, que aqui é um negócio absurdo. Então depois dele tomar a decisão, passar pela Sila e toda aquela questão, ele vai acabar parando na terra de Hélio. Inclusive, Circe fala pra ele assim, ó, tu não pode pegar nenhum boi, tá bom? Se vocês sacrificarem qualquer boi, vai dar ruim. Porque aí a viagem de você vai acabar chegando em sua casa num navio desconhecido sem nenhum dos seus companheiros. Então não sacrifiquem nenhum boi de Hélio. Ele sabe de tudo, vê tudo, todos avisam ele. Então não façam isso. Ela avisa isso pra ele de alto e bom tom. E ele fala isso pros companheiros dele. E assim, ó, como depois desse acidente eles perderam toda a comida, ficaram lá na ilha, comeram tudo, só que Poseidon tava fazendo muita tempestade, então eles não conseguiam retornar de novo ao navio, e chegou um momento em que eles estavam sem comida. Então Odisseu sai pra procurar alguma coisa que não sejam os bois de Hélio, e já viram, né? Não acontece... Se eu não... isso. Ah, perdão, gente. Antes dos bois, eles vão ao submundo, e lá ele encontra os amigos de guerra dele, e a mãe dele, e algumas rainhas gregas. Então lá ele fica sabendo das aflições de Agamenon, do Aquiles, do Patroclo, do Ajax. Então a gente fica sabendo realmente, agora sim, com muitos detalhes sobre a morte do Agamenon e de todas as outras mortes, do como que ocorreram, o que aconteceu, como que eles estão se sentindo, e mais a conversa da mãe dele e com um vidente. E este vidente fala o que ele deve fazer e como que ele finalmente vai retornar a Ítaca, mas logo depois de muitos anos. Então ele poderá retornar logo, mas desde que não toquem nos bois de Hélio. Então ele vem a história. Então eles vão saindo do submundo, vão parar na ilha de Hélio. Lá nessa ilha, depois de ficarem sem comida porque estavam há muito tempo lá, pela tempestade que Poseidon estava provocando, eles acabam ficando sem comida. Odisseu ou adormece ou se abstém pra procurar comida. Se eu não me engano, é uma dessas opções. Me corrijam nos comentários. E lá graças a um outro lá que ficava só aqui na orelha deles, acaba convencendo a sacrificar as vacas. E aí quando o sol se abre e eles vão, acontece uma tempestade. Poseidon, tipo, dá uma trégua assim, né? Ele, se não me engano, dá uma trégua, deixa eles navegarem. E aí quando eles chegam no meio do mar, onde não tem por onde correr, ele acaba com todos os navios, menos Odisseu. Então o que o profeta lá, o carinha que vê o futuro, falou, aconteceu. Então é isso daí, né? Se concretizou. E aí depois dele ficar náufrago por muito tempo, ele acaba parando em Ogígia, na ilha de Calipso. Então é assim que ele vai parar depois dessa longa trajetória. E aí depois disso ele para nos Feácios, não conta toda essa história, e ele volta finalmente para Ítaca. Gente, a cena dele reconhecendo o filho e da esposa é muito linda, tá? Eu acho que é muito linda, assim. Foi uma das partes mais emocionantes do livro. Eu tava agoniadíssima pra que ele visse logo o filho, Telêmaco. Então ele chega finalmente a Ítaca, se reúne com um porqueiro que era muito fiel a ele, não conta que ele era Odisseu. Depois de algumas noites, Telêmaco retorna de Esparta, e lá ele se revela a Telêmaco conversando sobre todo o plano que ele tinha arquitetado para acabar e se vingar dos pretendentes que estavam devorando seus bens e estavam encantando a esposa dele. Inclusive eu não comentei que, como eu disse, Penélope era uma moça assim muito linda, uma mulher muito linda, comparada diversas vezes a Ártemis, a deusa da caça, e a Afrodite, deusa do amor. Então ela é comparada diversas vezes e vários pretendentes estavam lá tentando desposá-la. Uma forma que ela encontrou, porque ela todo dia chorava pelo marido e tudo mais, ela é realmente uma esposa muito devota e tudo mais, inclusive ela encontrou uma forma de tecer uma tapeçaria, e ela falou que quando terminasse essa tapeçaria, ela escolheria um pretendente para se casar. Então ela tece uma tapeçaria todos os dias,
e à noite ela desfaz todo o trabalho, nunca acabando. Só que ela tinha servas meio infiltradas que acabaram se apaixonando, se deixando levar pelos pretendentes. Então elas acabaram contando a peripécia de Penélope e ela acaba sendo obrigada a escolher realmente o marido para desposar dela. Então assim, quando o Odisseu chega, ela já tá quase realmente ganhando presente de noivado e todas essas coisas já tá acontecendo. E a gente fica sabendo disso. Então o Odisseu chega ao palácio vestido de mendigo pra poder ver quem tava do lado dele, quem poderia ajudá-lo e como ele poderia arquitetar dessa melhor maneira. Então ele se coloca de uma forma muito humilde. Ele deixa ser maltratado por todos os pretendentes na própria casa, com muita paciência. Muita paciência, gente. Assim, eles batem nele, gritam com ele, humilham ele. Então ele chegando lá no palácio, e aí depois de algumas noites já lá, por ser muito humilhado, xingado, uma serva reconhece ele através de uma cicatriz que ele tinha em cima do joelho quando ele vai lavar os pés. Quando ela vai lavar os pés dele depois de ter conversado com Penélope, se ele havia notícias do seu marido e tudo mais. Então, Odisseu, ele já tá muito desgastado e desconfiado dos outros, tanto que ele se apresenta aqui como um descendente de um rei lá de Creta, só que ele fugiu em um barco de piratas, por isso que ele é perdido e virou mendigo e tudo mais. Então ele apresenta essa história a Penélope, ao porqueiro, ao vaqueiro que tinha lá, aos pretendentes, ao seu pai, inclusive, depois de ser revelado Odisseu. E essa história dele, realmente a gente percebe uma desconfiança dele e conta sempre essas mentiras pra, sabe, não passarem a perna nele. Então, depois de ter sido revelado a serva, ele combinou um plano com o filho, com o porqueiro e com o vaqueiro pra acabar com os pretendentes. E o plano, Atena inspira Penélope a como escolher o marido, que seria dobrando um arco que foi de Odisseu. Todos os pretendentes falham nessa missão, somente o mendigo, que é Odisseu, conseguir isso. E aí nessa história ele acaba, junto com Telêmaco e o porqueiro, matando todos os pretendentes e retornando a Penélope finalmente. Então, assim, o livro acaba dele indo se encontrar com seu pai, muito emocionado o pai dele, né, na velhice, achando que não iria mais rever o filho. Muito bonita também a cena, essa descrição que eles fazem. E o pessoal de Ítaca estava muito revoltado porque assassinato, né, a pessoa que cometeu o assassinato deveria ser morta. Então a Atena consegue restaurar a paz e acaba assim o livro, de uma maneira... Gente, esse é um livro muito bom, muito bom também. Eu recomendo tanto quanto a Ilíada. São dois livros realmente que merecem uma releitura mais pra frente. Então, gente, é maravilhoso esse livro, assim. Eu adorei o Telêmaco, vou falar. O Odisseu se mostra muito engenhoso, realmente, em tudo. Vivem chamando ele assim. Ele faz jus, faz até um pouquinho mais. Ele equilibra a balança. Gente, é um livro, assim, fenomenal. Eu acho que eu não consegui colocar em palavras tudo que eu teria que colocar nesse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam. De qualquer maneira, leiam ele. Façam esse esforço, vale cada página. Um comentário, eu achei esse daqui, a Odisseia um pouquinho mais fluida que esse. Eu não sei se porque esse daqui se assemelha mais a um romance. Tanto que o Carlos Alberto, eu acho, que é o tradutor, ele fala isso, Carlos Alberto, ele comenta que ele considera esse daqui mais para um público feminino, por se assemelhar mais a um romance, e esse daqui por ser mais de guerra, um público masculino. Ambos eu amei muito os dois, eles são realmente livros fenomenais. Eu só falo pra vocês lerem que vai valer muito a pena. Cada página lida é uma iluminada que dá, Nossa, é perfeito esses livros aqui, eu não tenho questões pra discutir, inclusive a questão homérica. Antes que me perguntem, eu acho bem relevante, porque nós temos esses dois livros tão grandes. Agora só me falta ler a Enéada e alguns outros, o Oreste, por exemplo, que conta a morte de Agamenon, lembra que eu comentei? Então, agora é só um adendo. Antes de vocês lerem a Ilíada e a Odisseia, eu recomendo que vocês leiam esses daqui do Robert Graves, que é tipo... Perdão. Que é contar, ele conta a história da mitologia. Inclusive nos livros de janeiro eu fiz um resuminho desses.
Eu amei também os do Robert Graves, ele conta da Odisseia no segundo volume, dos monstros que aparecem e tudo mais, fazendo uma analogia muito completa dele. Eu adorei, de verdade. Muito lindo esse daqui da Nova Fronteira. E os meus aqui são da edição da Nova Fronteira também, maravilhosos. Ele, pelo que eu entendi, ele deixa a simétrica do texto bem bonitas, com todos os versos. Então, assim, vale muito, 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 muito a pena. Olha que eu tenho várias anotações aqui da Ilíada e da Odisseia. Inclusive, eu tenho até um trecho aqui, ó, que eu separei. Que é bem bonito, que ele fala que... Aqui, ó. Que ele fala que o que mais importa, o Odisseu, pra uma mocinha que ajuda ele a escapar lá na Terra dos Feaces, uma princesa, que o que mais importa é o marido, a casa, tendo o marido e a esposa da melhor forma. E eu achei isso aqui tão lindo. Se vocês quiserem, eu vou ler aqui rapidinho. Dentre os deuses, obter quantos bens no mais íntimo almejas. Casa e marido, assim como com ele, viver em concórdia, sem semelhante. Pois nada é mais grato, nem mais almejar-se do que marido e mulher governarem acordes a casa em comunhão de vontades. Com isso os inimigos se irritam, mas os amigos exultam, ao máximo os dois rejubilam. Eu achei muito lindo esse, né? Falando que nada mais bonito do que ter a casa com o marido e a mulher que vivem em comunhão. É lindo esse livro, gente, de verdade. Eu achei muito poético tudo. Homero é realmente o pai dos poetas. E quem sou eu pra falar, né? Criticar isso daqui. Gente, simplesmente genial. Leiam, tá bom? Vocês não vão se arrepender de nada. É enorme. Só isso que essa é a palavra, gigante. É algo que eu com a minha pouca inteligência não consigo nem colocar em palavras, de verdade. Leiam a Ilíada, leiam a Odisseia. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser, eu vou ler a Oreste e a Eneida e vou resenhar aqui pra vocês. Não foi uma videoaula, foi um vídeo realmente comentar um pouquinho da história, pra caso vocês consigam, e as minhas perspectivas. Eu amei de verdade esse livro, recomendo muito a todos que leiam. Até a próxima, deixem o seu like, comentem aqui, se inscrevam no canal também para que eu possa continuar crescendo e trazendo vídeos com muita qualidade. Um super beijo, até a próxima!